Boa noite, gente. Meu grupo composto por mim, Amanda Miranda, Pujawana Noronha, Gemima Correia, Hanna Bárbara, Lucas Carvalho, Luísa Góes e Vida Rodrigues. Nós vamos falar um pouco, sobre a toxicologia forense e sua relação com os pseudomedicamentos caseiros. Bom, basicamente, o termo pseudomedicamentos caseiros abrange de uma forma bastante ampla a utilização de ervas, partes de animais ou minerais, para fins terapêuticos preparados em ambiente caseiro. Prometem curas milagrosas sem comprovação científica e que podem colocar a saúde em risco. As principais causas relacionadas aos pseudomedicamentos caseiros são a ausência de evidência científica, já que não há muitos estudos científicos que comprovem a sua eficácia ou segurança, e frequentemente os relatos de eficácia são baseados em testemunhos pessoais e não em dados empíricos. Outra característica é a produção artesanal sem controle sanitário, veiculação de promessas infundadas e o risco à saúde pública, já que o uso indiscriminado pode atrasar o diagnóstico ou é, atrasar o início de tratamentos comprovadamente eficazes. Mas, quais são os fatores que contribuem para o uso desses pseudomedicamentos caseiros? A desinformação e fake news é um dos fatores, Outro fator que contribui é a acessibilidade, pois esses pseudomedicamentos são mais baratos e são mais fáceis de se obter. Outro importante fator é a tradição cultural e religiosa, Normalmente são informações repassadas entre as gerações. E, por último, as crises de saúde pública também são outros fatores que contribuem para o uso desses pseudomedicamentos caseiros. Dando continuidade, agora eu irei falar sobre a definição de toxicologia forense e a relação com os pseudomedicamentos. A toxicologia forense é uma área que vai identificar as substâncias químicas, sejam elas em tecidos vivos ou mortos. Tá, mas com qual objetivo? Com fins legais, investigar envenenamento, overdoses, crimes e acidentes. Além de, claro, ter uma análise sobre fluidos, identificar agentes toxicológicos e também serve como processos judiciais, ou seja, vai combinar a ciência com a justiça para esclarecer as responsabilidades e até mesmo as causas do delito ocorrido. A relação com os pseudomedicamentos. Esses pseudomedicamentos são produtos que são usados de origem natural, mas sem um controle técnico, ou seja, inclui garrafadas, chás, ervas medicinais feitas em casa. Só que o problema é que isso pode causar intoxicação, reações adversas, interações perigosas com outros tipos de tratamento que o paciente venha tá fazendo. E a toxicologia forense entra justamente aí, para identificar os efeitos e os riscos desse uso. Portanto, é essencial alertar a população sobre os perigos do uso indiscriminado e até mesmo sem orientação desses pseudomedicamentos. É importante também entender o contexto histórico de algumas práticas tóxicas ao longo dos séculos, pois a história da toxicologia começa ainda no Egito Antigo. Lá na corte dos faraós era muito comum o uso de extratos de frutos chamados amêndoas amargas, que hoje sabemos que contém glicosídeos cianogenéticos, uma substância altamente tóxica que libera cianeto. E esse veneno ele era utilizado como uma forma de estratégia para eliminar rivais e inimigos políticos. Em outro contexto, lá na Grécia Antiga, era utilizada a cicuta, que é uma planta extremamente venenosa. Ela era utilizada para execuções, sendo o caso mais famoso do filósofo Sócrates, que foi condenado a tomar essa substância como punição, pelas autoridades da época. Avançando para a Idade Média, nós temos a história de Lucrécia Borgia, que é a filha do Papa Alexandre VI, que foi uma figura muito emblemática, porque ela utilizava o cantarela, que é uma mistura letal à base de sais de arsênico, para envenenar desafetos políticos e maridos, para fortalecer o poder da sua família. Por fim, no século XIX, temos o caso de Napoleão Bonaparte, que, apesar da sua morte ter sido oficialmente atribuída a causas naturais, muitos historiadores levantam a hipótese de envenenamento gradual por arsênico, pois na descrição clínica dos seus sintomas e análises modernas do fio do cabelo do imperador indicavam altos níveis do metal. Com isso, percebemos que a toxicologia forense que conhecemos hoje tem raízes muito mais profundas na história da humanidade. Planta de nome científico Croton cajucarabente é uma planta nativa da região norte do Brasil. É muito utilizada principalmente nessa região para fazer chás ou pílulas secas das cascas do caule e das folhas, com a intenção de tratar diversas condições de saúde, como diarreia e diabetes, entre outras.
O princípio ativo encontrado no tacacá é a transdeidrocrotonina. E é importante entender que esse princípio ativo está ligado a um efeito hepatotóxico e tomar o chá ou consumir pílulas secas dessa planta pode causar hepatite aguda, crônica ou fulminante. O chá verde é muito consumido por seus efeitos antioxidantes, diuréticos e para emagrecimento. O seu princípio ativo, as catequinas, especialmente a epigalocatequina galato, em excesso podem sobrecarregar o fígado e causar a hepatotoxicidade, provocando hepatite medicamentosa, cirrose e até hepatite fulminante, principalmente se associado ao álcool e a outros tóxicos. Já o alho, usado para controlar a pressão e colesterol, possui a alicina como princípio ativo, com efeito antiagregante e anticoagulante. Quando consumido em excesso ou junto com anticoagulantes como a varfarina, pode aumentar muito o risco de sangramentos, hematomas e hemorragias. Então, mesmo produtos naturais, é preciso ser usados com cuidado, pois podem causar reações graves no organismo. Quando falamos dos riscos do uso de pseudomedicamentos, especialmente plantas medicinais usadas como remédios caseiros, é importante lembrar que, segundo o artigo que usamos, 21,8% dos entrevistados relataram este uso e 96% utilizaram plantas medicinais do próprio quintal, sem um controle de qualidade ou orientação médica. Esse comportamento ele pode ser perigoso porque muitas dessas plantas não têm eficácia comprovada e podem causar efeitos graves, como toxicidade no fígado, nos rins, danos genéticos, efeitos abortivos e até problemas no sistema nervoso. Além disso, pode ocorrer interações medicamentosas perigosas, como, por exemplo, o uso do maracujá pode causar sedação excessiva se usado com ansiolíticos, o alho pode reduzir o efeito de remédios para HIV e o gengibre, junto com anticoagulantes, como a varfarina, pode aumentar o risco de sangramentos. Além dos riscos de contaminação por metais pesados, de agrotóxicos e até adição de medicamentos em feiras e mercados. Por conta disso, mesmo sendo uma prática popular, o uso dessas plantas deve ser feito com uma orientação profissional. Para um estudo de caso, trouxemos um caso clínico que chama a atenção de um adolescente de 17 anos que apresentou insuficiência renal aguda, ou seja, uma falência súbita dos rins, que após uma investigação médica criteriosa, sem encontrar causas comuns, como infecção, medicamentos químicos, doenças autoimunes, a origem do problema ela foi associada ao uso crônico de misturas de 3 plantas medicinais, que foi a losna, com o nome científico Artemisia psithium, o marroio branco, que é o Marrobium vulgar, e o fel da terra, que é o Centaurea eritea. Então, essas ervas que são amplamente usadas na medicina popular, né? A losma ela é conhecida por estimular o apetite, mas contém a tujona, que é uma substância potencialmente tóxica ao sistema nervoso e ao fígado. O marroio, que tem ação expectorante, porém seus compostos pode sobrecarregar os rins em uso prolongado, e o fel da terra, que é utilizado como digestivo e depurativo, mas contém princípios amargos que, em excesso, irritam o trato gastrointestinal e pode afetar a função renal. Então, esse caso, ele reforça um alerta da toxicologia forense já existente, né, que nem tudo que é natural é seguro. Então, o uso indiscriminado dos seus medicamentos caseiros, sem orientação e sem comprovação científica, pode levar a intoxicações graves e até mesmo à falência dos órgãos.